prazer de um novo dia nos encontrarmos. Que Deus abençoe-nos profundamente nesse momento que nós reservamos por Ele e por graça dele nós estamos perseverando, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero passar um pouquinho de começar com uma pequena novidade. Nós vamos ter uma vela. A minha vela ficava sempre aqui, mas ela não ficava acesa. Eu tive vontade de acendê-la. Sinto, e quando acontece isso, eu sinto que o Senhor tá me alertando para alguma coisa, porque é bom falar sobre a vela. Essa vela é abençoada. Quando eu acendo uma vela, eu quero dizer alguma coisa para o Senhor. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu creio nele. Essa chama da vela, ela significa a minha fé, a minha crença, eu creio nele. Eu quero dizer a ele que eu creio. Então, em todo o tempo que nós estivermos aqui, nós queremos dar um sinal, como se o Senhor precisasse de sinal. Vamos nos tornar assim, simples, como as crianças. A simplicidade é uma coisa muito linda. A simplicidade, a humildade, né? Então, eu convido vocês comigo a mostrar para o Senhor, Senhor, essa é a chama da nossa crença no Senhor. Nós cremos profundamente no Senhor. Creio no meu Senhor, único e Deus verdadeiro. Então ela estará aqui e nós pedimos a Ele que aumente a chama da nossa fé. Então, quando eu acendo uma vela para a oração que eu vou fazer, porque nós devemos estar sempre com Deus, o dia todo, lembra? Conduzindo a nossa vida, cumprindo os nossos deveres, mas sem se esquecer do nosso Criador. Isso é que alegra o Senhor. E quando eu paro para rezar como nós paramos agora, para estar com Ele na palavra dEle, para ter conhecimento do que Ele revelou e quer revelar, e aquilo que a gente vai descobrir, vamos descobrindo no nosso na nossa caminhada, conhecendo mais a Ele, e com isso a gente ama mais a Deus. E como é que eu conheço o Senhor? Primeiro eu vou onde Ele falou. Ele falou aqui, revelou muita coisa aqui, se serviu de muitos servos para falar, para chegar a nós. Porque se nós não o conhecemos, como é que nós vamos amá-lo? Não é mesmo? E outra coisa, nós começamos sempre com o sinal do Senhor, que é a Trindade Santíssima, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu faço esse sinal, e hoje nós vamos fazer completo, vamos fazer o começo. Pelo sinal da Santa Cruz, o Senhor abençoa meu pensamento, a minha inteligência, o meu raciocínio. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, que a nossa boca, a nossa língua, seja para falar coisas boas, coisas de Deus, serem coisas úteis para nós, para o mundo, para o povo, dar alegria,
sobretudo agradando a Deus. Onde nós, então, recomeçando, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Estamos fazendo cruz. Quando eu faço uma cruz aqui, já vamos pensar no nosso coração. Que o Senhor coloque amor no nosso coração. Coloque fé como nós queremos, como essa chama da vela acesa. Nós falamos, Senhor, acendemos porque nós queremos dizer que te amamos, que cremos profundamente e queremos crer até o fim dos nossos dias. Essa bênção eu vou ler para vocês. Está no livro dos Números. Na verdade, eu passei e quando acontece isso, é certeza que o Senhor tem a hora dele. Ele quis que eu falasse isso hoje. Em Números 6, livro dos Números, no capítulo 6, no versículo 22 até o 27, o Senhor diz assim: bênção litúrgica. O Senhor faz parte da liturgia e, para nós, sempre, porque Ele fala, porque é bênção. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão, o seu filho, o seguinte. E seus filhos, desculpe. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão e seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, quando eu começo, quando nós começamos, quando nós fazemos, quando nós dizemos a alguém, sempre que termina, me parece que eu não esqueço de pedir que o Senhor abençoe a todos. Nos abençoe agora, porque Ele disse que é para pedir a bênção dele sempre que Ele abençoa. No livro dos Números, no capítulo 6. No capítulo 6, tá? Bênção litúrgica. É o Senhor ensinando. Por isso a gente falar para os filhos, Deus te abençoe. A todos, pedir a bênção do Senhor para um amigo, uma amiga, para os filhos. É uma bênção. Ele disse aqui, eu os abençoarei. Aqui ele está falando para o povo dele. Mas nós já sabemos que o povo dele é para servir de exemplo para todos, porque todos nós somos dele. Né? E depois nós, então, vimos que... Vou dar só uma recordadinha. Saul foi o primeiro rei do povo de Deus. Mas ele não foi perseverante como começou. E foi deposto. Samuel, aquele que era sábio, ele era responsável para zelar do povo de Deus na fé do Senhor, no Senhor. E Samuel tinha autoridade para tirá-lo do poder, e tirou. E nós vimos que ele
ficou abatido, doente, deprimido, e que insistiu em governar, mas ele saiu. Então vamos esquecer Saul, que nós não sabemos se ele permaneceu com Deus. Porque nós não conhecemos quem nós não amamos quem a gente não conhece. Então eu preciso procurar cada vez mais conhecer o Senhor. Que pena quando a gente tem uma dúvida assim, né? Embora jamais podemos julgar. Aí entramos no segundo rei, que nós não vou recordar só um pouquinho. O segundo rei do povo de Deus, que foi o mais importante, que governou até o fim, foi Davi. Davi, que era um pastor, recordando mais uma vez, tá? Pastor, jovem, inteligente, músico, piedoso, muito de Deus, muito simples. Já vamos pensando nas virtudes que agrada a Deus. A simplicidade, a humildade. Um pastor que cuida de ovelhas é um homem simples, um rapaz simples. Ele era um rapaz, um jovem. E Samuel morreu, mas já tinha ungindo Davi como o segundo rei do povo de Deus. Ele ungia com óleo sagrado. Ele era responsável, por quê? Porque ele era sacerdote, ele era juiz e ele era responsável pelo povo mais do que os outros. Só que ele não era rei. Ele não era rei, mas ele era sacerdote. Antes dele morrer, ele ungiu Davi como segundo rei, porque Davi venceu Golias, além daquelas qualidades, virtudes que ele tinha, ele foi corajoso, ele era corajoso. Venceu um gigante com uma funda, com uma pedra. Ele atirou, eu imagino essa funda como um estilingue. E ele acertou e matou e venceu o gigante Golias. Portanto, ganhou toda a terra que Golias tinha ganhado, porque o povo de Deus não tinha coragem de enfrentá-lo até então. E os que tinham enfrentado, ele tinha ganhado. E Davi, então, foi muito agradável ao povo de Deus. Só que, passando o tempo, nós falamos, né? Ele cometeu um grande pecado. Quando falamos em pecado, na desobediência a Deus, vamos lembrar que todos nós pecamos. Não há quem não peque nesse mundo. Existiu um ser humano que nunca pecou, que nós vamos ver no Novo Testamento. No mais, nós não podemos dizer, eu não peco, porque eu não mato, eu não roubo. Não é só isso, pecado. É muita coisa, eu não cometo adultério. Tem muitos, graças a Deus, que cometem poucos pecados. Mas tem muitos que cometem muitos e graves, que são contra os 10 mandamentos. Davi, qual foi o pecado, o adultério com quem ele cometeu? Com a esposa do grande soldado que ele tinha. Do grande soldado que ele tinha, Urias.
A mulher de Urias era Betsabé. Davi se apaixonou por Betsabé e não programou mais guerras para conquistar, porque eles conquistavam terras, era assim, né? Lutava e vencia, quem vencia ficava com a terra. E ele pediu que pusessem Urias à frente do exército, que era mais fácil dele morrer. E isso aconteceu. Veja bem, o grande Davi. O grande Davi. Então, os maiores da terra pecam, pecam e pecam. Ninguém pode dizer, eu sou grande, eu me orgulho da vida que eu tenho, que eu não peco. Ninguém pode dizer isso. Só de falar já está mentindo, já está pecando, não é mesmo? Então nós vamos ver muito sobre pecado, porque pecado ofende a Deus, e o mal é de quem? É para nós. Davi então e ficou. Urias morreu, ele ficou com Betsabé. Betsabé, a princípio, ele não levou para a casa dele. Betsabé, ele foi procurá-la, ficou com ela, na casa dela, de Urias, né? E ela concebeu um filho. Davi, então, levou ela para casa, porque ela estava esperando um filho dele. Davi consolou Betsabé, sua mulher, e foi procurá-la, porque quando ela disse que estava grávida, ele levou ela para casa. E consolou Betsabé, porque aquele filho que Betsabé ficou esperando, ele morreu, nós vimos, né? Mas Davi, como ele se arrependeu, porque para Deus nós precisamos nos arrepender, porque não adianta falar, eu peco. Ah, o que eu vou fazer, Senhor? Me perdoe, eu peco. Eu tenho que me arrepender, pedir perdão e tentar com todo esforço a não repetir. Essa é a nossa vida. E o Senhor nos ajuda. Davi entrou, levou então Betsabé para sua casa e nasceu o filho morreu, eles sofreram muito. Davi prostrou no chão de arrependimento, pediu ao Senhor que não levasse seu filho. Eles sofreram tanto, por quê? Porque o sofrimento purifica. Lembra que eu falei para vocês, nós vamos aprender como o sofrimento é útil para nós. Deus permite porque Ele nos purifica. Mas eu não posso sofrer revoltada. Eu tenho que sofrer e falar, Senhor, me fortaleça. Me faça forte no sofrimento e eu me uno a Ti através desse desejo de não ter pecado. Porque sempre nós podemos falar com Deus e falar, Senhor, eu não quero pecar. Porque a gente peca. E eles sofreram muito, Davi então prostrou, implorou ao Senhor, mas o Senhor não deu vida ao filho que ele teve depois daquele ato que ele fez. Fez tudo, ele não assassinou com a sua mão, Urias, mas ele programou a maneira dele morrer. Com o sofrimento, eu imagino que Davi pedia perdão a Deus.
Imagine que quando Urias morreu, Betsabé sofreu muito com a perda do marido. Ela não foi cúmplice do assassinato, da morte de Urias. Porque a morte de Urias, está certo que foi numa guerra, numa luta, mas foi programada, ele ficou na frente. Não foi exatamente um assassinato, porque era uma luta. E Davi esperou que ele morresse mesmo ali, mas ele poderia não ter morrido, né? Betsabé sofreu muito. E Davi, depois dessa, só tinha que consolá-la, né? Ele foi, consolou muito Betsabé pela morte do marido que ela estava sofrendo. E ficou com ela, né? Aí ficou com ela. E teve o filho morreu. Aí foi a hora de Davi sofrer muito e Betsabé sofrer de novo. E Davi, agora eu quero falar sobre um livro muito importante, que a maioria foi Davi que escreveu. E eu já estou falando disso, eu já lembro que o livro do Gênesis, quem escreveu foi Moisés. Também não está aqui, revelação privada. Moisés escreveu o livro do Gênesis. Quem inspirava? Tudo Deus. Deus inspirou tudo, mas Deus não escreveu. Deus inspirava ao servo que ele escolhia para fazer para ele, servi-lo, né? Fazer o que ele pedia. Então, quem escreveu Gênesis, a gente não sabe de todos, mas quem escreveu Gênesis foi Moisés, que foi as origens, né? E Davi, como era músico, ele escreveu a maioria do livro dos Salmos. Agora eu vou passar um pouquinho para frente, depois nós voltamos aqui. Porque foi Davi que escreveu os Salmos. E como ele escreveu a maioria, quantos salmos são? 150 salmos. Salmos é próprio para a gente cantar. Porque Davi era músico, com certeza ele tocava, ele cantava, ele tocava e compunha, né, escrevia. E os salmos foram todos inspirados. Tudo que está aqui é Deus revelando. E Davi escrevia salmos. A oração dele era salmos ao Senhor. Mas tinha outros que fizeram salmos, mas foi muito pouco. A maioria dos salmos foi Davi que escreveu. E eu quero fazer questão de, pelo menos, se não for grande, eu vou rezar inteiro, nós rezaremos, vocês me acompanharão, o salmo que ele fez em arrependimento do pecado que ele cometeu contra Urias, contra Betsabé também, porque tirou o marido dela. Então, ele fez, o salmo. E salmo, eu quero dizer para vocês, a gente fala na Bíblia assim, o livro, o capítulo e os versículos, né? Mas só o livro dos Salmos que a gente não fala capítulo. O livro dos Salmos é livro dos Salmos, Salmo número tal. Aí segue versículos. Então, Salmos, eu não falo capítulo. Tá? Já vamos aprendendo. Então, quando eu falar assim, vamos rezar o Salmo número tal, não é, eu não vou falar capítulo do Salmo. O livro do Salmo é diferente. Ele fez o Salmo 50 em arrependimento. Fez a Deus esse salmo, que é lindo, que quando nós arrependemos, nós devemos falar com nossas palavras.
mas podemos ter exemplo de Davi. Porque Deus quer ver o que está no meu coração, não o que estava no coração de Davi ou no coração dos santos que se arrependem e têm contrição. O arrependimento é contrição. Quanto mais for profunda a minha contrição, significa que mais eu me arrependi e vou ter a graça de combater esse pecado. Então eu vou ver, ele não é grande, vai ser rápido, como ele falou com Deus depois do arrependimento. Ele sofreu muito por causa do pecado que ele fez. Que bom! Por isso ele governou até o fim, ele foi o rei mais importante do povo de Deus, o segundo rei. Natã, olha, ao mestre de canto, salmo de Davi. Quando o profeta Natã foi encontrá-lo após o pecado com Betsabé, lembra que Natã era um profeta que foi chamar a atenção dele duro pelo pecado que ele cometeu e ele aceitou, ele foi humilde. Então Davi correspondeu após o pecado. Cometeu um pecado grave, mas ele correspondeu a Deus com atitude de contrição, arrependimento. Ele disse assim: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. Por enquanto, vamos falar também para o Senhor com Ele. Vamos acompanhá-lo e depois nós vamos falar com Deus com nossas palavras. Deus quer ouvir o que o meu coração diz. Agora nós queremos dizer como Davi: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Ele quer dizer, toda hora ele estava lembrando o que ele tinha feito contra Deus. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa. Reto o vosso julgamento. Ele aceitava, ele dizia a Deus que aceitava tudo que Deus fizesse, porque era justo, ele pecou. Eis que nasci na culpa. Minha mãe concebeu no pecado. Por que ele diz isso? Porque todo mundo peca. A mãe dele também pecou. Então ele fala, eu fui concebido no pecado. Minha mãe concebeu-me no pecado. Não se fala que ele não fala mais na mãe dele, mas torçamos para que ela tenha a atitude do filho, né, na contrição. Como todo mundo, como todos nós devemos nos arrepender, termos contrição e pedir a Deus perdão. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Sim, nosso coração sincero Deus ama e abençoa. Amar Ele sempre ama. Ele abençoa e nos dá graças. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de hisope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Ele não queria mais pecar, olha. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria. Ele queria que o Senhor se manifestasse a ele que estava perdoando. Para que exultem os ossos que trituraste.
que é os ossos que trituraste? O sofrimento da contrição e da perda do filho. Ele se sentiu triturado de dor pela perda do filho e pelo pecado que cometeu, né? Então ele fala para mim uma palavra que me dê alegria. Para que exultem os ossos que trituraste, dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Aí ele já pediu perdão por todas as culpas. Vamos mais um pouco, que não é longo, mas é muito importante, que é uma contrição que Davi vai deixar de exemplo para nós. E a gente falar com as nossas palavras para o Senhor, aprendendo com Davi. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos. Olha só como Davi foi agradável a Deus, mesmo depois de tão feio gesto. Ensinarei vossos caminhos aos maus, e voltarão a vós os pecadores. Ele promete evangelizar. Eu vou falar aos maus do Senhor, para voltar para o Senhor. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado. De quem? Urias. E a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais. E se eu vos ofertasse um sacrifício, não aceitarias. Davi estava se sentindo tão mal. Um coração arrependido e humilhado, ó Deus, não haveis de desprezar. Então ele fala, se ele não tivesse esse coração tão arrependido, não adiantava ele oferecer um sacrifício ao Senhor. O Senhor não aceitaria. O Senhor quer amor, quer arrependimento, quer um coração puro. Um coração humilhado, ele se humilhou, ele prostrou diante de Deus. Tudo isso que eu estou falando aqui é para a gente aprender como falar com Deus, né? Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência. Reconstruí os muros de Jerusalém, porque Davi escolheu Jerusalém para a capital do povo de Deus. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos. Então, sobre vosso altar, vítimas vos serão oferecidas. E quando eu termino de ler ou rezar um salmo, cantar, um salmo eu devo sempre rezar ou cantar. Quando eu termino de rezar, eu devo dizer glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, ficou claro para vocês que os Salmos, o livro dos Salmos, o Salmo eu não falo capítulo, eu falo o número do Salmo. E são 150 salmos. A maioria Davi fez. E sempre está escrito em cima, Salmo de Davi. Hino, às vezes é hino, é porque ele cantava, tocava, né? Então, no comecinho, antes do versículo 1, tem sempre assim, Salmo de Davi. Quando não é de Davi, está escrito. Mas a maioria dos eu não me lembro agora de cabeça quantos salmos que ele não fez e que tem. Foram poucos,
Todos ele fez, porque ele era músico. E ele fazia hino, e deveria ser lindo, né? Que nós podemos, que eu creio um dia, espero um dia ver a Arca de Noé, a Arca da Aliança, onde tem os salmos de Davi estão lá, com certeza, na Arca da Aliança, junto com os 10 mandamentos. Porque o que Davi fazia, aí ele guardava lá. E quem sabe a gente vê, né, um dia. Então, nós vamos agora, já sabemos o bastante de Davi, que ele foi o segundo rei do povo de Deus e o mais importante. Ele que escreveu os Salmos e fez muita coisa. Fundou a capital do povo de Deus, Jerusalém. Então, se eu lembrar em outras horas coisas assim muito importantes que Davi fez, eu digo. Mas então já conhecemos Davi, que era pastor, que era simples, que correspondeu ao que Deus quer de nós quando nós pecamos. Ele correspondeu. Nós devemos lembrar, né? E tê-lo como exemplo, não repetir as palavras dele. Procura, quando não vem palavras, quando a gente não sabe, aí a gente lê. Então, se eu cometi um pecado, me arrependi, mas Senhor, eu não sei o que falar, a não ser assim, me perdoe, eu me arrependo. Também o Senhor te abraça e te perdoa. Agora, a exemplo de Davi, se eu tiver muitas palavras, mas eu agrado o Senhor, né? Mas não tem necessidade de ser as palavras de Davi, porque as palavras de Davi, ele estava sentindo o pecado dele, né? E falando com Deus. Agora entraremos no primeiro livro dos reis, porque tem primeiro livro e segundo livro. O primeiro livro dos reis, reinado de Salomão. Rei Davi estava velho, avançado em anos. E escolheu o seu filho, mas eu não falei, ele teve depois, com Betsabé, um filho chamado Salomão. E Davi nomeou Salomão para substituí-lo. Então, Salomão foi o terceiro rei do povo de Deus. Eu vou ver aqui como foi que Natã, quando nasceu Salomão, o Senhor, quando Betsabé concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Salomão, o Senhor o amou. O Senhor amou Salomão. Eles já tinham mostrado muito arrependimento, né? Revelou isto a Davi por intermédio do profeta Natã. Deus usa, às vezes, pessoas para falar conosco. Se a gente ficar atenta, alguém fala algo para nós que a gente fala, acho que o Senhor falou isso para mim. Natã era um profeta que chamou a atenção de Davi e o Senhor o usou para falar que ele amou Salomão, o filho de Davi. Davi e Betsabé poderiam estar até com medo de perder Salomão, né? O segundo filho. Que deu, por intermédio de Natã, que deu ao menino o sobrenome de amado de Javé, segundo a ordem do Senhor. Olha, amado de Javé. Javé é aquele que é Deus.
Deus, que é tudo, criou tudo, sabe tudo, está em todo lugar. Esse é Javé, aquele que é. Então, Javé usou, manifestou-se a Natã que falasse a Davi que ele amava Salomão. Lembra que Davi queria no Salmo 50, ele queria uma resposta do Senhor para ter alegria? Ele falou, me fala uma palavra que me dá alegria, porque ele estava sofrendo muito de arrependimento. E Deus fala para ele que, com certeza, eu imagino que eles ficaram com medo de perder Salomão também. Mas Deus falou que amava Salomão. Deus ama a todos, mas ele precisa falar, porque o povo é cabeça dura, né? Então, Davi escolheu como sucessor o seu filho Salomão. Morte, aí no capítulo 2 do primeiro livro dos reis, está assim, morte de Davi. Davi, com certeza aqui fala quanto tempo Davi governou, porque ele governou até a morte, o povo de Deus. E deixou seu filho, unção de Salomão. Os sacerdotes, aí já tinha que ser, ele nomeou, mas quem tinha que ungir tinha que ser um sacerdote. Samuel já tinha morrido, né? O sacerdote Sadoc desceu com o profeta Natã para ungir Salomão como rei do povo de Deus, terceiro rei. E Salomão, o rei pedia a Deus. Salomão é considerado o rei sábio. Por quê? Porque na oração dele, que eu vou ler uma parte, não vou ler tudo, podemos deixar nos comentários, a oração linda que Salomão fez, e ele era muito novo. Então ele ficou apurado para ele ser rei do povo de Deus, o tanto de gente que tinha. O que ele fez? O que se deve fazer. Pediu a Deus sabedoria para governar o povo. Me lembrei agora que eu conheci um presidente, um ex-presidente, que fez esse pedido a Deus. Como eu admirei. Sabedoria para governar o povo. Eu vou ler um pouco, rezar um pouco a oração que ele fez, como humildade, submissão a Deus, pedindo, me ajuda, Senhor, porque eu não sei governar. Quer ver como é que ele fala? Prece de Salomão. Primeiro rei, antes foi casamento, Salomão se casou, mas ele era muito jovem, por isso ele estava apurado. Pede-me, Deus, o Senhor apareceu-lhe em sonhos, porque a gente não vê Deus, né? Mas o Senhor apareceu a ele em sonhos. Durante a noite disse-lhe, pede-me o que queres que eu te dê para governar. O Senhor em sonhos, então precisamos prestar atenção nos sonhos, que de repente o Senhor nos privilegia com uma palavra doce em sonhos, né? Salomão prestou atenção. Ele falou para Salomão assim em sonhos,
Pede para mim o que você quer. Para eu ser rápida aqui, eu vou marcar. Salomão diz: vós destes com liberalidade vossa graça ao vosso servo Davi, pai dele, meu pai, porque ele andou em vossa presença com fidelidade. Prestem bem atenção e leiam depois. E eu espero que vocês, durante a semana, tenham refletido também nos encontros anteriores. Vamos aproveitar a semana e refletir naquilo que nós vimos, conhecemos, recordamos. Ele reconhece primeiro o Pai, que andou em vossa presença com fidelidade, na justiça, retidão do seu coração para convosco, em virtude dessa grande benevolência, destes-lhe um filho que hoje está sentado no seu trono. Que filho? Ele, né? Ele, Salomão. Vou repetir, lindo, eu acho lindo isso. Ele fala para Deus: em virtude dessa grande benevolência, destes-lhe um filho que hoje está sentado no seu trono, no trono de Davi, que era rei, né? Sois vós, portanto, ó Senhor meu Deus, que fizeste reinar o vosso servo em lugar de Davi. Quem é esse servo? Salomão. Ele não fala assim, eu. Ele fala seu servo. Em lugar de Davi, meu pai. Aí ele diz: mas eu não passo de um adolescente. Ele se achava muito jovem. E não sei como me conduzir. E, sem embargo, vosso servo se encontra no meio de vosso povo escolhido, um povo imenso, era muita gente, tão numeroso que não se pode contar. Lembramos de quem? Abraão. Quando Deus falou: vou te dar uma descendência como as estrelas do céu, como as areias, os grãos de areia do mar. Tão numeroso que não se pode contar, nem calcular. Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. É o que nós devemos pedir a Deus. Senhor, me dá sabedoria para eu ter discernimento, o que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Discernimento, sabedoria. É só Deus que dá. Pois, sem isto, quem poderia julgar o vosso povo, um povo tão numeroso? Ele fala: Senhor, se o Senhor não me der sabedoria, discernimento, como agir, como é que eu vou fazer com esse povo? O Senhor agradou-se desta oração e disse a Salomão: pois que me fizeste esse pedido e não pediste nem longa vida, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas sim inteligência para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. É lindo, não é? O Senhor agradou daquela oração. Ele rezou direitinho, reconhecendo a sua pequenez. O que eu vou fazer com esse povo? Eu não sei. É Deus, a gente não é nada. A gente é importante porque é Deus que nos fez e nos ama. E é importante para Ele. Dou-te um coração tão sábio e inteligente como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Olha como o Senhor
quando a gente agrada ao Senhor, Ele dobra as bênçãos. Ele falou, como você me pediu, em vez de me pedir dinheiro, riqueza, poder, que mais que ele falou? Que geralmente o povo do mundo, as coisas do mundo que a gente deseja, né? Eu vou até repetir para a gente não esquecer. Não pediste longa vida, nem pedi longa vida. Ai, Senhor, não deixa eu morrer agora. Para quê? É Ele que sabe. Quando Ele me criou, Ele já me deu os dias que eu vou viver. Ele falou, não me peça isso. Ele não gosta que pede isso para Ele. Porque Ele é que sabe. E não querer morrer é não querer conhecê-lo de face a face, na felicidade eterna. Então, quando Ele nos chama, a gente vive aqui o tempo que Ele deu, a gente estará com Ele quando sou fiel a Ele, né? E então Ele falou, você não pediu nem a morte dos inimigos, nem a morte dos inimigos. Ele não pediu assim, eu quero vencer todas as batalhas, me ajuda, Senhor. Não. Salomão pediu ainda, Deus falou para ele ainda, não pedisse nem a morte dos inimigos. Como nós não desejamos morrer, que ninguém morra, né? Nem matar e nem desejar a morte. A gente tem que perdoar. Então nós vamos aprendendo aos poucos, porque não adianta vir tudo de uma vez que não damos conta, não é mesmo? Ele não pediu também riqueza, longa vida, nem a morte dos inimigos, mas sim inteligência para praticar justiça, como Deus é amigo da justiça. Pessoa justa, honesta. Dou-te um coração tão... Olha o que Deus falou para Salomão. Dou-te um coração tão sábio, como nunca teve ninguém sabedoria como a sua, e nem haverá depois de ti. Vamos lembrar, Salomão é conhecido como o rei sábio, porque ele pediu sabedoria a Deus. Conhecemos Abraão como homem, pai da fé. Ele deu uma prova fortíssima de fé. Então, nós aprendemos com Davi que se arrependeu profundamente. Tudo é aprendizado para nós. É assim que nós vamos estar num paraíso na eternidade para sempre. E sabe o que mais que Deus falou? Como você não pediu riqueza, eu vou te dar riqueza e glória. Lembra que eu falo? Quando nós agradamos o Senhor, Ele dobra as bênçãos. Eu vou te dar riqueza e glória, de tal modo que não haverá quem te seja semelhante entre os reis durante toda a tua vida. Ele falou, você não me pediu riqueza? Eu vou te dar. Fala assim, Jesus, Deus é do contra, né? Quando eu não peço, Ele dá? Não, porque a riqueza, nós não precisa nem comentar, né? A riqueza atrapalha a gente caminhar com Deus. Porque tem muitas programações a fazer de gozo nessa terra pelo dinheiro. Mas Salomão, Deus o conhecia, porque Deus conhece. Deus nos conhece muito mais do que nós. Ele não me fez rica. Ele não me criou rica. Com certeza Ele sabe. Ela não vai usar bem, porque Ele me ama. Glória a Deus que eu não sei o que eu faria com dinheiro.
A gente tem que pensar, né? Agora, é proibido o dinheiro? Não. O problema é usá-lo como deve ter. Você tem muito dinheiro, ele deu para Salomão, porque ele sabia que Salomão usaria corretamente. Embora Salomão não pecou, pecou. Pecou. Como todos pecamos. Vamos para agora. A oração, a prece de Salomão a Deus não terminou. Gostaria que vocês terminassem. 1 Reis, capítulo 3, versículo 4. Os salmos que Davi fez. Eu pediria para vocês, durante a semana, escolhe um salmo, abra no livro dos salmos, escolha um número e reze. Se tivesse como nos comunicar, eu queria saber qual foi o salmo que você... Quando eu dava catequese presencial, eu passava isso e falava assim, você vai rezar aqui o salmo que você rezou em casa e escolheu. E cada um era um salmo que tinha escolhido. De repente, alguém repetia. Agora, eu queria ler uma coisa muito importante, rapidinho, um resumo que eu fiz, que é muito importante. Davi, já velhinho, escolheu seu filho Salomão para substituí-lo. Orientou seu filho, viu? Deus, precisamos orientar os filhos. Olha lá, pais. Salomão era jovem, culto, corajoso, inteligente, piedoso também. Seu grande pedido a Deus foi sabedoria. Está em 1 Reis, capítulo 3. Salomão resolveu primeiramente cumprir o sonho de Davi. Como Davi morreu, Davi queria construir um grande templo para Deus. Não deu tempo. Ele morreu antes. Com certeza, não sabemos se foi pelo pecado, né? Como Moisés não chegou na Terra Prometida, mas foi o grande Moisés. Davi foi o grande rei foi o mais importante rei do povo de Deus. Ele queria construir um grande templo para o Senhor, mas não morreu antes. O que Salomão quis? Primeiramente, cumprir o sonho de Davi, seu pai. Construir um grande templo para Deus. Mandou vir dos países mais avançados, porque Deus deu riqueza para ele, né? O que ele está usando? Fazer um templo para adorar a Deus. Com construtores, artistas, material, e construiu em Jerusalém um luxuoso templo. Com o dinheiro, com a riqueza que ele não pediu, e Deus deu, e ele usou de maneira correta. Vamos usar o nosso rico dinheirinho de maneira correta? Como nós vimos a bênção litúrgica que o Senhor disse, abençoe. Quando você pede para eu abençoar alguém, eu abençoo. É bom. Eu peço que vocês me abençoem. E eu peço ao Senhor, abençoe a cada um que está diante de mim, ou que vai ver outra hora que pode. Abençoe, Senhor. E eles pedem, vocês pedem, eu agradeço. Que Deus me abençoe. Amém? Até a próxima. Perseverantes, não me decepcionem. Firmes na próxima.